gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui finalmente para ensinar o passo a passo de uma blusa ciganinha feita em tricô. Para tecer essa peça, eu utilizei o fio barroco Maxi Color 4 da Círculo e a agulha de tricô número 6. E mais pra gente do vídeo, eu dou mais informações para vocês sobre o material utilizado. Se tu gostou dessa peça, já dá um like aqui no vídeo e compartilha nas redes sociais. E comenta aqui embaixo para me dizer o que vocês acharam. O feedback de vocês é muito importante para mim. Se for a tua primeira vez me assistindo, já te inscreve no canal e ativa o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postar. E me acompanha também no Instagram e no Facebook, porque eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das coisas que eu vou trazer aqui pro canal. E agora, para assistir o passo a passo completo dessa peça, é só continuar assistindo o vídeo. Para tecer essa blusinha, eu usei a agulha de tricô número 6 e o fio barroco Maxi Color 4 na cor 33-34, e eu vou deixar aqui na tela mais informações sobre o material que eu utilizei. A peça tecida na aula é para o tamanho P, e eu também estou deixando aqui sugestões de quantidade de novelos para outros tamanhos. Se vocês forem utilizar o mesmo material que eu usei nessa aula, vocês podem usar a quantidade de pontos indicada aqui na tela para o teu tamanho. E caso vocês queiram, podem substituir o fio barroco Maxi Color 4 pelo fio Ani duplo ou pelo fio Duna e usar a mesma quantidade de pontos que eu estou indicando agora. E a quantidade de pontos sugerida é para cada lado da peça. Se por acaso vocês forem tecer a blusa com um material diferente do que eu utilizei e diferente dos que eu indiquei, vocês devem fazer o cálculo dos pontos usando como base as medidas em centímetros que eu estou deixando aqui na tela do vídeo. Se vocês não sabem como fazer o cálculo dos pontos, eu vou deixar no box de informações o link da aula onde eu ensino como fazer essa conta. E após o cálculo dos pontos, se for necessário, ajuste a quantidade de pontos para que seja múltipla de 11 mais 2 pontos. E essas medidas que eu passei aqui na tela para vocês é para cada lado da peça. E agora, para assistir os detalhes do passo a passo, é só continuar assistindo a videoaula. Para fazer essa blusinha, vocês vão precisar de 2 retângulos iguais a esse. Aí a largura do retângulo vai variar conforme o tamanho que vocês estiverem tecendo. Aqui no meu caso, que eu fiz a blusa no tamanho P, cada um dos meus retângulos tem 50 centímetros de largura. Em relação ao comprimento, eu teci até chegar em 35 centímetros. Caso vocês queiram a blusinha mais curta ou mais comprida, é só seguir tecendo a repetição do ponto fantasia de acordo com o comprimento que vocês desejarem. Para fazer as alcinhas da blusa, vocês vão precisar de 2 tiras trabalhadas em ponto meia, tanto pelo lado direito quanto pelo lado avesso. E para fazer a medição dessas tiras, vocês vão esticar bem ela, porque depois com o peso da peça, essa tira vai ficar bem esticadinha desse jeitinho que tá aqui. Então, vocês têm que ter 26 centímetros com ela bem esticadinha. Então, quando vocês terminarem, ela vai ficar assim, ó, bem menor do que 26. Aí vocês vão esticando, tá? A primeira, quando eu fui fazendo, eu já fui esticando para ver qual era o comprimento que eu ia ter que fazer. Aí, quando eu fiz a segunda, eu já sabia a quantidade de carreiras que eu precisava, então eu só estiquei ela no final. Então, vai fazendo até chegar em 26 centímetros de comprimento com a peça bem esticada. Depois vocês podem ver no corpo de vocês, se por acaso precisar ser um pouquinho mais curta ou um pouquinho mais comprida, aí vocês podem adaptar conforme as medidas de vocês. O ponto que eu vou utilizar nessa peça é múltiplo de 11 mais 2 pontos de borda. E aqui eu vou trabalhar numa amostra de pontos. Então eu vou colocar 24 pontos na minha agulha, que são 2 vezes 11 mais 2 pontos de borda. E vocês devem colocar na agulha de vocês a quantidade de pontos que foi indicada conforme o tamanho que vocês forem tecer. O ponto que eu vou ensinar aqui hoje é conhecido como ponto pavão, que é muito parecido também com o ponto de ondas. Eu percebi que existem algumas maneiras de tecer esse ponto pavão e eu vou ensinar aqui para vocês uma delas. Então eu vou começar agora colocando 24 pontos para fazer a minha amostra. Eu já estou aqui com os meus 24 pontos na agulha e o ponto que eu vou ensinar é formado por uma sequência de 4 carreiras. Então agora eu vou iniciar fazendo a primeira carreira com vocês, tecendo todos os pontos em ponto meia.
Eu já finalizei a primeira carreira, agora eu vou virar a peça para o outro lado, e a segunda carreira eu também vou tecer todos os pontos em ponto meia. Finalizei a segunda carreira da peça, também tecendo todos os pontos em ponto meia. Vou virar agora para o outro lado e nessa próxima carreira é onde a gente vai fazer o detalhe do ponto. Então, nessa carreira, vocês precisam prestar bastante atenção para não errar, ok? Então, primeiro eu vou começar fazendo o meu primeiro ponto, que é o ponto de borda, tecendo em ponto meia. Esse aqui não faz parte da contagem dos 11 pontos, ok? Então, agora eu vou começar a tecer os pontos para a sequência do ponto fantasia. Então, agora eu vou fazer aqui 2 pontos juntos em meia e, novamente, 2 pontos juntos em meia. Então, comecei aqui a sequência fazendo 2 vezes 2 pontos juntos em meia. Agora, eu vou fazer 3 vezes uma laçada e um ponto em meia. Então, eu dei uma laçada, fiz um ponto em meia uma vez. Deixa eu tirar o fiozinho aqui. Fiz uma laçada e um ponto em meia 2 vezes. Fiz uma laçada e um ponto em meia 3 vezes. E agora eu vou dar outra laçada e vou fazer de novo 2 pontos juntos em meia 2 vezes. Então, aqui, 2 pontos juntos em meia e 2 pontos juntos em meia. Agora, deixa eu contar aqui para vocês para mostrar os 11 pontos. Excluo esse aqui, que é o ponto de borda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Então, deixa eu explicar para vocês aqui o raciocínio lógico desse ponto, tá bom? Então, aqui, eu fiz 2 vezes 2 pontos juntos em meia aqui e 2 vezes 2 pontos juntos em meia aqui. Então, eu diminuí aqui 4 pontos, né? Porque cada pontinho que eu fiz aqui eram 2 pontinhos. Então, por isso que eu dei aqui 4 laçadas. Então, aqui eu fiz uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas e 4 laçadas. Essas laçadas compensam esses 2 pontos juntos em meia que eu fiz aqui por 4 vezes. E é esse trabalhado que dá o desenho do ponto. Então, agora que eu finalizei a primeira sequência, eu vou fazer de novo ela para mostrar para vocês. Então, eu começo aqui fazendo 2 pontos juntos em meia 2 vezes, 1, 2 vezes. E agora eu vou fazer 3 vezes uma laçada e um ponto em meia. Uma vez uma laçada, uma vez um ponto em meia. Uma laçada e um ponto em meia 2 vezes, uma laçada, um ponto em meia 3 vezes, e agora mais uma laçada. E agora eu vou fazer 2 vezes 2 pontos juntos em meia, uma vez, 2 vezes. E agora eu vou finalizar fazendo o último ponto em ponto meia, que é o meu ponto de borda do final da carreira. E aqui eu finalizei a terceira carreira da peça. Então, aqui levemente vocês já conseguem ver, ó, bem pouquinho, ó, o detalhe do ponto aqui, que já criou umas ondinhas, ó. Mas depois, quando a gente for tecendo mais carreiras, vai dar para ver melhor esse resultado. E agora que eu já finalizei a terceira carreira, eu vou virar para o outro lado e vou fazer a quarta e última carreira da sequência desse ponto. E essa quarta carreira é feita toda em ponto tricô. Então, do início até o final, eu vou fazendo os pontos e as laçadas, porque as laçadas também são pontos. Eu vou tecendo tudo em ponto tricô. Finalizei a quarta carreira da peça. Vou virar o trabalho para o lado direito novamente
E agora é só seguir tecendo por durante o trabalho todo, repetindo a sequência dessas 4 carreiras até alcançar os 35 centímetros de comprimento desde o início da base ou até atingir o comprimento que vocês desejarem para a blusinha de vocês. Eu vou explicar mais uma vez como fazer a sequência dessa carreira aqui, onde a gente trabalha o detalhe do ponto. Então, para isso, eu vou fazer aqui mais 2 carreiras em ponto meia, que são as carreiras iniciais desse ponto. Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas em ponto meia e já retorno para mostrar para vocês o passo a passo da terceira carreira. Eu já fiz aqui as 2 carreirinhas de ponto meia e mais um detalhezinho aqui, ó. Vocês vão perceber quando vocês forem tecer essa carreira do detalhe, que vocês sempre vão estar tecendo em cima aqui das barriguinhas, ó, que são os pontos tricô, porque como a gente teceu a última carreira pelo lado avesso, em ponto meia, ficaram essas barriguinhas aqui em ponto tricô do lado direito. E isso eu não tinha falado para vocês, né? Então, a primeira carreira da peça, feita em ponto meia, já define que é o lado direito do trabalho. Então, depois, é só vocês darem uma olhadinha aqui em qualquer dúvida, ó, que esse aqui é o lado direito, onde aparece mais carreira em ponto meia, e esse onde aparece mais carreiras em ponto tricô é o lado avesso da peça. Então, só pela beleza do desenho do ponto, vocês já vão ver que esse aqui é o lado direito, ok? Então, agora, deixa eu mostrar para vocês novamente o passo a passo do ponto. Eu vou fazer o primeiro ponto em ponto meia, que é o pontinho de borda, e agora eu vou fazer 2 vezes 2 pontos juntos em meia. Uma vez, 2 pontos juntos em meia, 2 vezes 2 pontos juntos em meia. E agora eu vou fazer 3 vezes uma laçada e um ponto em meia. Uma laçada, um ponto em meia uma vez, uma laçada, um ponto em meia 2 vezes, uma laçada e um ponto em meia 3 vezes. E agora, antes de passar para o próximo ponto, eu vou fazer uma laçada e agora na sequência eu já vou fazer 2 pontos juntos em meia 2 vezes. Então, é muito importante vocês darem mais uma laçadinha depois de terem feito 3 vezes uma laçada e um ponto em meia, porque são essas laçadas que vão compensar esses pontinhos que a gente fez juntos em ponto meia. Então, agora eu vou fazer mais uma vez a sequência com vocês. 2 pontos juntos em meia 2 vezes, 1, 2. E agora, 3 vezes uma laçada e um ponto em meia. Uma laçada e um ponto em meia uma vez, uma laçada e um ponto em meia 2 vezes, uma laçada e um ponto em meia 3 vezes e uma laçada. E agora eu vou fazer 2 vezes 2 pontos juntos em ponto meia. 1, 2. E agora eu vou finalizar a carreira fazendo o último ponto em ponto meia. Então, agora, só para finalizar essa sequência, eu vou trabalhar a última carreira, né, a 4ª carreira da sequência, em ponto tricô. Com 2 vezes a sequência do ponto já dá para começar a ver melhor aqui o detalhe, e cada vez que vocês forem tecendo vai dar para perceber melhor o quanto esse ponto é bonito. Então, depois que vocês finalizarem o comprimento total da blusinha de vocês, tá na hora de começar a arrematar os pontos. Então, para arrematar os pontos, a gente começa fazendo os primeiros 2 pontos em ponto meia e derruba o primeiro ponto tricotado por cima do último ponto. Tricota o próximo ponto em meia e derruba o ponto anterior por cima do ponto que foi tricotado por último. Faz o próximo ponto em ponto meia e derruba o ponto anterior por cima do ponto que acabou de tricotar. Faz o próximo ponto em meia e derruba o ponto anterior por cima do ponto que acabou de tricotar. E daí, dessa maneira, ó, os pontos vão saindo da agulha e vão ficando arrematados. Então, é só seguir nessa sequência de arremate até finalizar todos os pontos. Tece o próximo ponto em meia e derruba o ponto anterior por cima do ponto que acabou de tricotar.
Para fazer as alcinhas da blusa, a gente vai colocar 5 pontos na agulha. Se vocês quiserem a alcinha mais larga, é só colocar mais alguns pontinhos. Então, vou colocar aqui meus 5 pontinhos. 5. E agora, eu vou começar a trabalhar todas as carreiras em ponto meia. Então, aqui não tem mistério nenhum. É só trabalhar todas as carreiras, direito e avesso, em ponto meia. Fiz a primeira carreirinha, vou virar o trabalho para o outro lado e também fazer a próxima carreirinha em ponto meia. Então, é só seguir tecendo em ponto meia, em todas as carreiras, até completar 26 centímetros de comprimento, esticando bem a alcinha. Ou se vocês acharem melhor fazer um comprimento diferente, conforme as medidas de vocês, aí é só alterar o comprimento. Então, depois que finalizar o comprimento desejado, é só arrematar os pontos conforme eu ensinei para vocês na parte do corpo da peça. Ó, deve ficando desse jeitinho aqui, ó. Depois que vocês acabarem todas as partes da blusa, tá na hora de começar a fazer a montagem. O primeiro passo é fazer a costura dos 3 pontinhos da beirada aqui de cada um dos lados da parte de cima. Então, vai costurar os 3 pontinhos aqui e os 3 pontinhos lá do outro lado. E depois, vocês vão fazer a costura nas laterais, deixando como abertura de cava 14 centímetros para o tamanho PP, 15 centímetros para o tamanho P, 16 centímetros para o tamanho M, 17 centímetros para o tamanho G e 18 centímetros de abertura de cava para o tamanho GG. Então, mede aqui, desde a parte ali da costura dos 3 pontinhos, em relação aqui à parte de baixo da peça, a altura de cava do tamanho de vocês e costura o restante do espaço. De preferência, comecem a costura aqui pela parte de baixo, ó, para não dar errado lá depois quando vocês estiverem subindo aqui em direção às cavas. Então, começa aqui da beiradinha e vai indo lá para cima, certo? Se vocês não souberem como fazer a costura no tricô, aqui no canal tem um vídeo que eu já ensinei como fazer isso e eu vou deixar o link aqui no box de informações para vocês. Então, só para mostrar bem aqui no detalhe, ó, a costura na parte de cima da peça, vocês vão fazer aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, ó, 1, 2, 3, nas cabecinhas do ponto de cada uma das extremidades, ok? E aqui nas laterais, vocês vão deixar o tamanho de abertura de cava indicado para o tamanho de vocês e vão costurar a partir aqui da base do início da carreira da peça em direção à abertura das cavas. Então, eu vou fazer essa parte da costura e depois eu retorno para mostrar para vocês como que a gente vai colocar as alcinhas. Então, gente, depois que vocês fizerem as costuras aqui nas laterais e na partezinha de cima aqui das manguinhas, a gente vai medir aqui onde a gente vai colocar as alcinhas. Então, eu vou utilizar como base a alça do meu sutiã. Então, eu tô aqui com 2 alfinetes e eu vou marcar aqui mais ou menos onde tá a alça do meu sutiã, ó. Eu vou colocar o alfinete aqui na blusinha. Eu não tô pegando o sutiã, tá? Eu só tô marcando e usando ele como base. Aí, vou vir aqui do outro lado e vou também colocar aqui meu alfinete. Eu tô dando essa dica do sutiã, porque se vocês quiserem usar com sutiã por baixo, depois a alcinha vai tapar. Quis dizer sutiã com alças. Eu costumo usar sutiã meia taça, quando eu uso esse tipo de blusa. Quando é blusa tomar que cai, eu só blusa de alcinha. Mas, por acaso, vocês têm preferência por sutiã com alcinhas, aí, nesse caso, a alcinha da blusa vai tapar a alcinha do sutiã. Então, eu medi aqui, coloquei meus alfinetezinhos. Não tá dando pra ver eles no vídeo, mas eu coloquei aqui. E daí, agora, eu vou tirar a peça do corpo e eu vou medir certinho pra ver se ficou com o mesmo comprimento aqui dessa parte da costura até aqui o alfinete e a mesma coisa aqui desse lado. Então, se precisar ajustar aqui,
para deixar com a mesma medida, aí eu vou fazer esse ajuste. Eu já passei para vocês que o tamanho da alcinha eu fiz com 26 centímetros, mas se vocês quiserem aproveitar para medir no corpo de vocês, vocês podem já utilizar esse momento para fazer a medida aqui na parte dos seus ombros, ok? Então, agora vamos para a próxima parte da aula. Então, depois de medir a peça no meu corpo, eu centralizei o meio da alcinha a exatos 17 centímetros de comprimento desde a extremidade. Então, desde essa partezinha aqui até o meio da alça, até o terceiro pontinho da alça, deu 17 centímetros. Então, eu centralizei aqui nessa parte, ó, deixando aqui, então, 2 pontos para cada lado dos 17 centímetros e o ponto central dos 5 pontos bem rente aos 17 centímetros que eu medi. Então, eu fiz isso para todas as partes da peça, para todas as partes onde eu precisava costurar as alças. E para fazer a costura, é só seguir o mesmo passo a passo que eu indiquei anteriormente para vocês. E depois de finalizar os acabamentos, terminar as costuras e esconder os fiozinhos que sobraram, a blusa está prontinha para ser usada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e que vocês tenham gostado dessa blusinha. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo e de compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Um beijo enorme pra vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!